derrubando muros e construindo pontes. Meus amados, nós vivemos em um tempo de ampla comunicação. Podemos conversar ao vivo com pessoas do outro lado do mundo, olhando, às vezes, olho no olho, e ouvindo a sua voz. Contudo, nunca as pessoas se sentiram tão solitárias como nos últimos tempos. E nós vamos, dentre a palavra de Deus nessa noite, o estudo que aqui vamos ministrar, nós vamos ver a razão da qual as pessoas se mantêm incomunicável em momentos da vida. E nós vamos entender também que mesmo com tanta tecnologia em que nós vimos hoje, em nossos dias atuais, a facilidade da comunicação ainda parece que existe muitas barreiras que nos separa para o relacionamento entre pessoas. E nós vamos falar um pouquinho que Jesus, ele rompeu a barreira dos céus até a terra, trazendo uma oportunidade de nós estarmos juntos. E também Jesus lutou para construir uma ponte de união entre o ser humano, ou seja, a humanidade, e o Criador. Qual foi essa ponte que ele construiu? Foi dando a sua vida em resgate da nossa vida, mostrando e demonstrando e provando para o homem que o amor existente na vida do ser humano pode derrubar as barreiras. Amém? E hoje a obra contínua da reconciliação de vida através do Evangelho. Jesus, ele provou isso. Ele diz: ama o teu próximo como? A Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Então, a forma de nós traduzirmos isso aqui vai nos dar a oportunidade de entender como nós podemos derrubar as barreiras e manter um relacionamento estreito, uma ponte, criar uma ponte de relacionamento, criar uma ponte de satisfação, paz, alegria e amor. Construir ponte. Por que, irmãos? A Bíblia, se você for olhar lá no versículo, volta lá no versículo 14, no capítulo 2, versículo 14 de Efésios, repete aí a parte A do versículo para mim. Qual, pastor? Capítulo 2 e versículo 14 de Efésios. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez. Está aí. A ponte está aí. Porque ele é a nossa paz, pelo qual ambos nos fez um. A ponte está aí. Quando nós nos colocamos na qualidade de um só, de uma só pessoa, ou um só pensamento, um só propósito, nós vamos nos fazer uma só pessoa. E fazendo uma só pessoa, você tem trânsito livre, uma ponte criada para você transitar para lá e para cá com livre acesso. A construção de ponte representa construir laços. Nós vamos entender isso aqui no decorrer da palavra. Abre a sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. A construção da ponte, de uma ponte, ela representa construir laços entre as pessoas. Esta é uma tarefa cristã, pois o Espírito Santo é que produziu esta forma dessa construção. Pode ler para nós aí, 2 Coríntios 5, 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o mistério da reconciliação. Muito bem. Ele
nos deu o ministério da reconciliação. Se há uma reconciliação, automaticamente, antes não havia uma conciliação, ou seja, não existia ponte. Irmãos, o texto nos diz, em Mateus capítulo 28, se não me falha a memória aqui, que Jesus, quando ele estava na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então a separação que existia passou a não existir mais. Então Paulo está dizendo que por ele trouxe o ministério da reconciliação. Através de quê? Através da sua morte na cruz do Calvário. Amém? Então nós vamos começar a entender isso aqui. Nós podemos fazer, irmãos, isto apaziguando os conflitos entre pessoas, ajudando a amenizar as dificuldades, sabendo que no Evangelho de Mateus capítulo 5, abre aí a sua Bíblia, e versículo 9, Jesus recomenda isso para nós, fazer minimizar o problema, os conflitos e as dificuldades entre as pessoas. O que Jesus falou em 5:9 de Mateus? Vamos lá? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A ponte está aí. A ponte da reconciliação, dos pacificadores, aquele que se pacifica as situações caóticas, as situações difíceis, as situações que automaticamente ela está embravecida, está perdendo. Então Jesus ensina que nós devemos ser o quê? Pacificadores. A ponte está aí. A ponte existe para isso, para você ter acesso. Você ter acesso de um lado para o outro. Seguindo em frente, nós vamos entender que um exemplo de ponte que precisam ser construídas. Nós vamos citar alguns exemplos aqui, meus amados. Prestem bem atenção. Um exemplo de ponte que precisam ser construídos entre pessoas que ainda não se conhecem. Quando você passa a conhecer a pessoa, aproxima da pessoa, você está criando uma ponte, você está criando meio de um vínculo para conhecer a pessoa. Então o primeiro passo para você construir uma ponte até alguém que você não conhece é chegando até ele, é construindo o meio de um vínculo, para que você consiga chegar lá e ter êxito dentro daquilo que você vai fazer. Em segundo lugar, estar presente na vida das pessoas quando ele mais necessita. Você está criando um... Irmãos, eu tenho um hábito em dizer que gratidão não tem preço nem prazo de validade. Vocês estão lembrados que eu disse isso aqui? Está lembrado, meus irmãos? Que a gratidão ela não tem preço e nem prazo de validade. Quando nós olhamos para esta palavra, nós começamos a observar que essa ponte, ela também depende da sua presença quando alguém que já te serviu, no momento que você mais precisava, a pessoa está em decadência, em situações difíceis, você chega e está presente na vida dele. Isso fala-se de gratidão. Gratidão é algo que você não tem como pagar, e ela não tem prazo de validade. Então é você estar presente nos momentos difíceis da vida das pessoas. É uma forma de você criar uma ponte. Quando alguém vai dizer, poxa, eu servi fulano, fulano me serviu, eu servi fulano quando ele mais precisava, e hoje eu estou numa situação difícil e fulano está do meu lado, não me deixa um minuto sequer. Isso significa o quê? Você está cumprindo uma gratidão que automaticamente alguém teve com você, voltando atrás e te colocando você a par da situação em que ele está vivendo. Meio de construir pontes também está na amizade esquecida. Existe amizade esquecida, irmão? Sim ou não? Existe?
Cita um exemplo de uma amizade esquecida. Você esqueceu? É? Uma amizade esquecida, existe? O que é uma amizade esquecida, irmãos? É quando você tem alguém próximo de você. Já viu aquela pessoa que todo dia manda uma mensagem pelo WhatsApp para outro? Vai lá, para cá, dá uma ligadinha. Depois passa lá tempos e não manda mais mensagem. Poxa, mas fulano era tão meu amigo, minha amiga, e mandava mensagem e hoje esqueceu de mim. Não manda mais. Quando isso acontece, vai quebrando a ponte do relacionamento. É isso que nós precisamos prestar muita atenção, irmãos. Porque você, muitas das vezes, não tem como mandar uma mensagem todo dia. Mas você tem como mandar uma mensagem de vez em quando. A amizade esquecida se trata de pessoas que você é seu amigo, mas você não lembra um minuto sequer de se aproximar dele. Essa é a ponte que você constrói. E esta também é a ponte que você corta ela no meio, para que você não tenha vínculo nenhum. Já viu aquela pessoa que te abandona e não quero envolvimento com a Cláudia, não quero envolvimento com o Zé, não, ele não presta, fica para lá, eu fico para cá, cumprimento e tudo vai para cá. Ele corta o vínculo do relacionamento. Então a ponte foi o quê? Foi cortada. Seguindo aqui, irmão, nós vamos entender que os familiares que não convivem pela distância, o Senhor tem a sua ocupação. Existe esse esquecimento entre família? Os que moram longe? Sim ou não? Sim, existe. Eu estou falando isso, irmãos, com base naquilo que estou dizendo. Por quê? Eu tenho irmãos, um irmão meu, que mora em Nova Friburgo e tem tempo que eu não vejo. Eu já fui várias vezes em Friburgo e não tive condições de chegar na casa dele. E ele não vem aqui. Às vezes a gente manda uma mensagem, conversa por telefone, mas raramente isso acontecer. São famílias que se cortam o vínculo desnecessariamente. Isso existe no nosso meio hoje. A nossa tarefa do dia a dia não nos deixa nos aproximar da família. Eu tenho o hábito de dizer que Deus em primeiro lugar, família em terceiro lugar fica a igreja. Mas não, às vezes nós mudamos, invertemos os valores. Deus em primeiro lugar, a igreja em segundo e a família em terceiro. Está errado. Está errado. Porque a família, ela é a construção da igreja. A igreja se constrói, a igreja se forma através de família. No Jardim do Éden, Deus não colocou lá uma igreja formada, colocou quem lá? Um casal. E aquele casal, ele selou o casamento do casal. E do casal surgiu milhares e milhares e milhares de pessoas. Então entendemos que Deus em primeiro, família em segundo, igreja em terceiro. Mas os três têm que andar em comum acordo. A ponte do relacionamento, às vezes, ela é cortada dentro da igreja. Muitas são as vezes que nós cortamos o relacionamento nosso com a igreja. E às vezes cortamos o nosso relacionamento com Deus e não entendemos. E não procuramos ver se nós cortamos ou se estamos bem ou se não estamos. Às vezes pensamos que nós estamos conectados e não estamos. Então essa ponte tem que ser construída. Nós vamos falar agora daqui a pouco das barreiras que nós precisamos derrubar. E quais são as barreiras que precisamos derrubar? Nós estamos falando da construção de ponte. Vamos lá. Para nós entendermos isso aqui. Ponte. O que é uma ponte? O que é uma ponte, irmãos? O que os irmãos entendem que seja uma ponte? Ponte é uma estrutura firme e forte que suporta peso. Suporta pessoas, carros, motos, pessoas andando sobre ela. E ela não quebra. Mas se houver porventura algo que venha separar esta ponte do meio, o trânsito é o mesmo?
que não é o mesmo? Porque foi interrompida. Ponte é estrutura. Ponte é algo que é construído para suportar peso e movimento. Então a nossa ponte, irmãos, que nós precisamos construir, ela tem que ter raízes. Se ela não tiver raiz, estrutura, com pouco tempo nós rompemos ela. Com pouco tempo nós quebramos ela no meio. Como que nós quebramos a ponte do relacionamento? Através de uma palavra mal falada, através de algo que entristece. Esse relacionamento vai quebrando. Quando vê, ele separa e você não tem acesso mais. Por quê? Porque ela foi rompida. Então nós vamos lá, vamos aprender isso aqui um pouquinho. Ela é uma estrutura que une duas partes e que antes estava desconectada. Espiritualmente falando, irmão, nós estávamos rompidos. Quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, passamos a ser crente fiel, nós trouxemos a junção desta ponte. E quem é esta junção dessa ponte, essa união, essa unificação? Para nós no âmbito espiritual, quem é? O Espírito Santo de Deus. Ele que nos uniu e nos orienta a forma em que nós devemos nos comportar dentro desse relacionamento, ou seja, sobre esta ponte que liga um ao outro. Amém? Então vamos lá. A ponte, ela representa a ligação que Deus promove. Promove em quem? Em quem? Em nós. Abre a sua Bíblia, Isaías 59, versículo 2. 59, 2. Vamos estudar a palavra. A palavra edifica. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que hoje não ouça. Deu para os irmãos entender aí o que o profeta messiânico disse? O que o profeta Isaías falou? A vossa iniquidade faz divisão entre você e o vosso Deus. E a sua iniquidade faz o que, irmão? Olha só. O que é que o irmão leu aí? Divide. E como ela divide, na forma que divide, irmão, preste bem atenção aqui. Na mesma forma que a iniquidade faz divisão entre nós e o vosso Deus, ela cria no meio um abismo, uma divisão. Os irmãos estão entendendo aqui? É por isso que muitas das vezes nós criamos o abismo e caímos nele. Porque queremos atravessar quando nós temos que parar. Há momento que nós temos que avançar e nós queremos parar. E há momento que nós temos que parar, esperar essa junção, dessa ponte que une, voltar ao normal para você transitar. Não, nós queremos avançar, nós caímos no abismo. Aí a Bíblia diz que a vossa iniquidade faz divisão, quer dizer, ela quebra o vínculo. A nossa iniquidade quebra o vínculo que nós temos com Deus. Já viu falar do tal do pecado? O pecado ele não dói. Ele não dói não. O pecado é suave, ele é doce, e é maravilha, meus irmãos. Prazeroso. Mas quando você acaba de pecar, o Espírito de Deus fala, você não devia ter feito isso. Aí começa a amargura de coração. Os irmãos já pensaram no desespero que entrou Judas depois que apanha a moeda e entrega a Jesus? Já imaginaram a angústia que aquele homem entrou? Imaginou ali, irmãos, o quanto chorou aquele homem por ter entregue o corpo, o sangue inocente, para ser morto? Isso é iniquidade, ela faz divisão. E quando ela faz essa divisão, o desespero chega. Eu tenho o hábito de dizer que nós temos um policial, ou seja, nós temos um juiz dentro de nós. Qual é esse juiz? Vamos ver se vocês lembram. Eu estou aqui, irmão, carequinha já, está perdendo o cabelinho, tanto falar. Hein? A nossa consciência.
Porque a consciência é aquela que nos acusa quando nós erramos. Isso é quando temos temor de Deus, tá, irmão? Quando não tem temor de Deus, ele erra, continua errando, vai fazendo errado, e para ele não está nem aí. Mas nós que temos temor de Deus, nós somos cobrados pela nossa consciência. E preste bem atenção aqui, existem dois tipos de consciência, a forte e a fraca. Qual é a sua consciência? A sua é fraca. Qual é a sua consciência, irmão Zé? É fraca. Qual é a sua consciência, irmão? Fala para nós. Hein? Não é não? E a sua, Maria, é fraca ou forte? Fraca. E aí, Alessandro, a sua é fraca ou forte? Eu vou explicar. A consciência forte. Quanto mais fraco, melhor. A consciência forte é aquela que te diz que você não está errado. A forte é aquela que diz que você está certo e quem está errado é que tem que vir pedir perdão. A sua consciência forte, isso não tem problema não, isso não é pecado não. A consciência forte diz assim, não, você errou aqui, mas não tem problema não, isso não vai te atrapalhar você entrar no céu. A sua consciência forte vai dizer assim, não, você fazer isso aqui, ou praticar isso, você pede perdão a Deus, está normal. Mas a fraca não. A fraca, quando você erra, ela fala, volta atrás que você errou. Já sentiu aquele peso de consciência? Quando você faz alguma coisa que não é agradável, que Deus, e você sente que Deus vai te cobrar, ela fala dentro de você, Senhor, volta atrás que você errou. Isso chama-se consciência fraca, porque a consciência fraca não é aquela que cede, e não aquela que resiste. Os irmãos estão entendendo aqui? Então, para nós criarmos o tempo, quando nós falamos aqui que essa ponte, ela é quebrada, quando nós cortamos relacionamentos, é porque a Bíblia chega a dizer, não, fulano que errou comigo. Às vezes você está errado de tudo. Você já viu aquele cara no trânsito, quando te fecha, te corta, te joga você para o escanteio lá no seu carro, quase te joga no buraco, você vai falar com ele, rapaz, você que errou, não foi eu não, ué. Rapaz, você quase me jogou fora da estrada, mas quem errou foi você, não fui eu não. Quando o cara bate errado, ele nunca está errado, ele diz, eu estou certo. Porque ele quer estar certo, a consciência dele diz que o certo é ele. E aí? Então, meus irmãos, nós temos que entender isso aí. A nossa iniquidade faz divisão entre nós e o vosso Deus. Por que tem muito crente na igreja que não fala línguas estranhas mais, que não tem visões de Deus, não tem revelação de Deus, não prega, não canta e não ora? Por quê? Porque algo está acontecendo que cortou esse relacionamento. Quem usa na igreja é o pastor? Quem dá a palavra na igreja? Quem dá a mensagem? Quem usa de misericórdia para abençoar o louvor que você está cantando? É o pastor? É as irmãs? É Deus. E se o relacionamento está cortado entre os dois, entre Deus e você, o louvor não vai sair perfeito, a sua palavra não vai sair perfeita, ninguém vai impactar com a sua palavra. Ah, pastor, mas vamos lá, a igreja tem que impactar com a minha palavra? Não, a igreja não tem que impactar com a sua palavra, mas a tua palavra tem que impactar alguém na igreja. Você não precisa impactar a igreja não, a igreja, a tua palavra tem que impactar alguém ali dentro, porque irmãos, nem todo dia Deus fala conosco através da palavra, pode ter certeza disso, mas tem pessoas no culto que Deus fala através da palavra. Então a mensagem de Deus, ela é impactante para quem precisa ouvir a palavra e deixar ela entrar no coração. Amém? Eu cheguei à conclusão que, assim, do meu ponto de vista, né, que o melhor sinal que o cristão pode ter em relação ao enfraquecimento, né, espiritual, essa divisão, é quando ele já não sente mais vontade de conversar com Deus, de orar, né? No caso, Perfeito. Perfeito. Porque perde o interesse. Perde. Não aquela oração que é contínua, que às vezes você faz por fazer. Mas É rotina do dia a dia. Mas a vontade de estar conversando com o Pai, nem que seja 1 minuto, 2 minutos, não importa, mas falar, Deus, olha, eu estou aqui. Perfeito. Porque na verdade, irmãos, entenda bem, essa ponte, ela não pode ser rompida. Por quê que a igreja precisa orar? Eu falo que a igreja precisa orar. Por quê? Vocês já tentaram analisar o porquê que a igreja tem que orar?
Porque se nós perder o vínculo da oração, nós estamos cortando a ponte que nos leva direto a Deus. Nós estamos quebrando ela. Os irmãos estão entendendo? É difícil? É. Você sair da sua casa, deixar a sua cobertinha quentinha, entrar nessa friagem alta hora da noite, subir no monte, para chegar lá, dobrar o joelho naquela friagem, a grama molhada, de sereno. É difícil? É. Mas é gratificante aos olhos de Deus. Se Deus vai dizer assim, olha lá meu filho, como ele se esforça para falar comigo. E a bênção vem mesmo, não tem para onde correr. É aquilo que o Alessandro está dizendo ali. Quando você perde o desejo de fazer a obra de Deus, as coisas de Deus, buscar Deus, interceder a Deus, você está quebrando a ponte que te leva direto a Ele. E essa ponte que te leva a Deus, ela não pode ser quebrada e nem tampouco danificada. Ela tem que ter livre acesso para você ir e voltar, chegar e sair a hora que você quiser. Vamos lá para a palavra. Ponte. Alguma diferença entre muros e pontes? Nós vamos falar aqui, irmão, o tema da mensagem é derrubando os muros e construindo pontes. Alguma diferença entre muro e ponte. Ponte, ela nos aproxima. Abre a sua Bíblia, Salmo 68 e versículo 6. Ponte, ela nos aproxima. Salmo 68, versículo 6. Olha o que o salmista está dizendo aí. Deus faz que o solitário morra em família e tira os cativos para a prosperidade, e só os rebeldes habitam em terra estéril. Deus une família. Como que Deus une família? Através de quê? É a ponte. Irmãos, o que faz? Eu vou falar no âmbito cristão, tá, irmãos? Eu não vou dizer aí lá no âmbito mundano, não. Estou falando aqui, no meio do cristão. O que faz um casamento sadio dentro da igreja? O que faz prosperar e que haja um casamento sadio dentro da igreja? Sei lá. É a ponte que você tem entre Deus e o homem. Deus te dá a oportunidade de escolher aquilo que Ele quer para a sua vida. E quando as coisas dão errado? Porque não foi Deus que escolheu. Porque Deus não escolhe nada para os teus filhos que dê errado. Ele escolhe aquilo que dá certo. E a única forma de dar certo é quando você tem a ponte que te leva a Deus, pedindo a Ele aquilo que você quer. Se nós estamos doentes, pedimos cura, nós vamos pedir a quem? Se nós estamos desempregados, queremos uma porta de emprego aberta, vamos buscar, vamos pedir a quem? Então, se nós queremos algo para a nossa vida, nós intercedemos a Deus, buscamos Deus e provamos para nós mesmos que sem Deus nós não conseguiríamos nada. Amém? Amém? É desse jeito que funciona. Então vamos lá, a ponte se aproxima, ela nos aproxima. Quer dizer, a ponte ela não nos separa. Quando nós construímos a ponte, nós nos unimos. A ponte ela promove cura e restauração. Abre a sua Bíblia em Tiago capítulo 5 e versículo 16. Tiago 5 e 16. Nós estamos falando de pontes, vamos falar de muro daqui a pouco. Confessai, pois, os vossos pecados, uns aos outros, e orai um pelos outros, para seres curados. E muito pode pôr sua eficácia a súplica do justo. Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para ser o quê? Curado. Curado. Aonde a ponte fica aí? Na oração. Na oração. Na oração está aí. Ó. A ponte ela é formada através da confissão do seu pecado, do seu erro. O primeiro passo para a construção da ponte é você confessar. A primeira coisa, o primeiro passo para a construção da ponte é você confessar o seu pecado, o seu erro. Segundo, orar
O que a Bíblia diz ali, ó. Orar uns pelos... Irmãos, olha aqui, olha para cá. Orar uns pelos outros significa você estar criando uma ponte até alguém. Está entendendo aqui, irmãos? Como que eu vou criar uma ponte entre eu e Isabel? Eu vou procurar criar uma ponte até a irmã Isabel, orando junto com ela, orando por ela e estando junto com eles no momento mais difícil da vida deles. Eu criei um vínculo, uma ponte que nos leva até a irmã Isabel. Mas para nos levar a Deus, primeiro nós temos que confessar. Quantos aqui pediu perdão a Deus pelos seus erros hoje? A primeira coisa de manhã que eu faço, a minha esposa está aqui. Se eu estiver mentindo, ela pode dizer, mentira sua. Nós sentamos para tomar café, a gente ora por todo mundo da igreja. Senhor, abençoa os membros da nossa igreja, os irmãos. Nós pedimos perdão a Deus pelos nossos erros, nossos pecados. Primeiras horas da manhã. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos pecadores. Nós somos errados. Nós erramos toda hora, todo minuto, todo segundo. Então é necessário nós colocarmos esta ponte, criarmos essa ponte com Deus, e Deus olhar para você e dizer assim, ó, pela manhã, o cara amanheceu agora, está tranquilo, não tem problema nenhum, está pedindo perdão por algo que ele ainda não cometeu. Qual era o exemplo de Jó com seus filhos? Quem sabe aí? Qual era o exemplo de Jó? Hein? Qual é o tipo de pai que nós somos, que nós não fazemos isso? Quanto jejum você tem oferecido pelo teu filho, antes mesmo dele errar? É um exemplo de vida, rapaz, esse Jó aí. Então ele oferecia sacrifício a Deus pelos seus filhos, antes dos filhos pecar. Então você já levanta de manhã, sua cabeça tranquila, fresquinha, Senhor, me perdoa meus pecados, meus erros, minhas faltas, por palavra, por pensamento, por aí fora e vai embora. Você cria um relacionamento estreito com Deus. Quando você chegar a pecar, você, poxa Deus, pequei aqui. Sim, meu filho, já estava ciente que você iria pecar, porque você é pecador, então está aí o perdão, está perdoado. É uma ponte que você cria. Agora, quando nós dizemos, não, eu não estou errado, eu não estou certo. Não, essa aí não. Ei, Deus, ó, isso aqui não é pecado não, Deus. Tem pessoa que fala assim, Deus não vai lançar ninguém no inferno. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Não vai lançar? Tem pessoas que dizem que Deus não vai lançar ninguém no inferno, todo mundo vai para o céu. Não, por esse ponto não. A Bíblia diz que a taça da ira de Deus está para ser derramada sobre a... E quando a ira chega, irmão, chega coisa boa? Hã? Alguém faz alguma coisa irado? Alguém dá beijinho em alguém irado? Alguém dá abraço em alguém irado? A taça de Deus está lá, meu irmão, reservada para ser derramada aí. Deus está furioso com o povo dessa terra. Deus está triste, Deus está nervoso, Deus está aborrecido com a situação do mundo que nós vivemos. E não pensa que se nós não entrar pelo caminho, criar uma ponte de um relacionamento com Deus, se nós não vamos entrar no céu, que não vai não, meus irmãos. Só entra no céu se tiver um relacionamento estreito com Deus. Portanto, faça isso. Se não tem esse relacionamento, faça hoje. Porque você pode partir para a eternidade amanhã. Ou Jesus pode vir em glória e nos levar, e deixar nós aí perdidos nesse mundo aí, e não nos levar. Isso é realidade. Faça uma ponte, a ponte se aproxima, a ponte nos restaura, a ponte nos cura. Como diz aqui, confessai o vosso pecado. Eu fui curado por Jesus quando eu aceitei Ele como meu Salvador. E você? Você foi curado também? Ou não? Hein? Nós fomos sarados. Por quê? Porque nós carregávamos a maldição do pecado sobre a nossa vida. E nós trazíamos sobre os nossos ombros a carga do pecado e o erro. Mas aí Jesus foi lá no Calvário, derramou sangue, morreu, foi sepultado, ressuscitou. Por quê e para quê? A fim de quê? Por que Jesus fez isso? Porque automaticamente você precisava de uma chance para se arrepender. E Ele nos sarou. A Bíblia diz, o profeta Isaías diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Está aí. Então vamos lá, aproximando aí a ponte, nos coloca em movimento.
A ponte coloca alguém em movimento? Para você chegar onde você quer, você tem que se movimentar para chegar onde você quer, através de uma, vamos lá, um exemplo. Funil, frecheira. Só tem duas formas de nós chegarmos em funil: a pé ou de carro, correto? Existe uma ponte, uma passarela. Se for rompida aquela ponte ali e a passarela, qual é o caminho que nós temos? Não temos. Nós temos a forma de atravessar de barco. Mas a pé não. Ou dar a volta lá para o Santo Antônio de Pádua. Preste bem atenção. Para mim chegar até funil, eu tenho que caminhar sobre a passarela, a ponte. Se não tem aquela ponte, eu não consigo chegar lá. A ponte, a ponte nos leva e nos provoca a fazer movimento. Os irmãos entenderam aqui? Se não tiver a ponte, não tem movimento. Fala aí, vamos falar um pouquinho aí do movimento através dessa ponte. Que tipo de movimento você acha que você tem que ter, que eu tenho que ter, que eu tenho que obter através dessa ponte? A ponte faz movimentar, certo? A ponte faz movimentar. Qual tipo de movimento que nós precisamos através dessa ponte? Meu Deus, irmão, fica caladinho. Caminhar para chegar até ele. Hein? Orar, caminhar. Evangelizar. Quem caminha na ponte, irmãos, ele tem disposição para fazer tudo. Ele anda, ele corre. Os irmãos estão entendendo? Quando se cria a ponte, quando você rompe a ponte, você chega no meio dela, fica parado, porque você não tem como atravessar. Então você fica parado. Então, se tem a ponte intacta para você passar, você movimenta. A obra de Deus é isso que está aí. A ponte que nos leva a Deus nos faz movimentar. Através de quê? Da oração, evangelismo, como a irmã falou ali. Ele faz nos movimentar através dos cultos da igreja, dos departamentos da igreja. Então, a ponte nos faz movimentar. Tem crente que passa meses sem ir na igreja, sem vir na igreja. Não estão nem aí. Está estagnado aonde rompeu a ponte, parado, esperando a ponte fechar para atravessar. Está entendendo o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Você chega para o irmão, você está subindo da igreja, o que está acontecendo? Um desânimo terrível. Não, a ponte está rompida. Se a ponte não estiver rompida, ele não para, ele transita para lá e para cá. Ele está em casa, ele está na igreja, está na casa do irmão, ele está no culto, ele está na oração, ele está no louvor, ele está no ensaio, ele está movimentando. É a ponte que faz movimentar. Irmãos, o salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos. Hoje, se nós olharmos para muitos cristãos, falam assim: eu não tenho alegria nenhuma, eu vou porque eu tenho obrigação de ir na igreja. Isso não acontece aqui não, irmão. Isso acontece em todas as igrejas. Eu vou, senão o pastor vai me chamar a atenção, senão o pastor vai me cobrar. O pastor simplesmente tem zelo pela alma do irmão, da irmã. O pastor, ele não obriga ninguém a fazer nada, simplesmente é zelo. Então a ponte foi rompida. A ponte, quando ela é rompida, você perde o desejo de estar na igreja, perde o desejo de orar, perde o desejo de cantar, perde o desejo de evangelizar, perde o desejo de tudo, porque a ponte está rompida. Quem fortalece o nosso coração? O Espírito Santo. E se o Espírito Santo, ele nos fortalece, volta lá para mim, por favor, no texto inicial, lá no primeiro versículo 14, de Efésios 2,14. Vamos lá, lê o primeiro versículo aí. O que Paulo está falando aí para nós? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Que separação é essa que estava no meio? Moleção de Neoniva. Moleção de Neoniva agora. Isaías 59:2, não é isso? Ele leu lá. Não, então volta lá. Para nós recapitular aqui. Ele volta para mim no versículo que você acabou de ler agora, versículo 14. Vamos ligar um com o outro, vê se tem sentido. Vamos lá. Pode ler. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Agora lê, irmão Alessandro. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus.
e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Que para parede? que não vos ouça. Que parede é essa aí que Paulo está dizendo aí aos Efésios que foi derrubada? Ele está dizendo pecado. É as nossas condições pecaminosas, foi derrubada. Muito bem. Quando ela foi derrubada, o que aconteceu? O Espírito Santo entrou e fez morada. E a morada que ele fez nos permitiu que nos ligasse a Deus. Porque hoje quem vive em nós é que Paulo disse assim, ó, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso significa que não existe mais algo que te impeça você caminhar para Deus. Se Jesus está em nós, irmão, não tem dificuldade, não tem barreira, não tem iniquidade, não tem pecado, não tem imundície. Quando nós estamos ligados nele, aleluia. Paulo disse, eu não vivo mais não, eu vivo, quem vive em mim é Jesus, eu vivo em Cristo, quem vive em mim. Porque o pecado para ele já não existia mais. Então ele criou um vínculo com Deus através da ponte que leva ele ao céu. Aleluia. Glória a Jesus. A ponte nos coloca em movimento. Abre a sua Bíblia aí, Provérbios capítulo 4, versículo 18. Vamos ver o que a Bíblia diz. A ponte. Seja bendito, 4:18. Isso. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. A ponte te coloca em movimento. Por quê? Provérbios diz assim, ó. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, e vai brilhando mais e mais, até ser um dia perfeito. Isto é, aquele que se movimenta através da ponte. A sua luz, ela brilha. Jesus falou isso lá em Mateus. Chegou a falar isso em Mateus 6:13. É 6:13? Vamos ver para mim se é. Eu estou meio esquecido aqui da mente, mas vamos ver se é. Mateus 6:13. Vamos ver o que a Bíblia diz. Mateus. O irmão que leu o provérbio, segura aí. Segura o provérbio aí. Provérbio 4:18. Outro irmão procura Mateus 6:13. E não nos deixe cair em tentação. Não, então é 5:13. 5. Isso. Vós sois o sal da terra, e se o sal for no espírito. Vai lá o versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Agora lê para mim o provérbio onde você leu, filho. Por favor, 4:18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Olha a comparação que Jesus faz aí com o livro de Provérbios. O grande sábio Salomão disse lá que a nossa luz é como a nossa vereda, a vereda do justo é como a luz da aurora. Salomão está dizendo aqui. E Jesus fala lá no capítulo 5, versículo 14, dizendo assim, vós sois a luz do mundo. O que você leu aí, Osório? Vós sois a luz do mundo. Pois é. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não, vamos entender aí? A luz ela é para abrir e não esconder. Quantos crentes que têm vergonha de mostrar que é crente? Principalmente quando está na sociedade. Existe isso? Ou não? Eu conheci um crente, irmão, que ele botava a Bíblia por dentro da calça aqui, ó. Do lado aqui, por dentro da calça, botava o paletó por cima e ia para a igreja. Chegava perto de uma distância da igreja, assim, arrancava a Bíblia para fora, meu irmão, que o negócio era sério. Arrancava a Bíblia, botava debaixo do braço e entrava na igreja. Saía da igreja e enfiava dentro da calça de novo. Aí um dia, questionado por alguém, disse, por que você faz isso? Rapaz, eu tenho uma vergonha de carregar a Bíblia danada. Pergunta o irmão, tem conversão nesse negócio? É uma luz que está camuflada diante do mundo, mas ela brilha dentro da igreja, lá fora ela não brilha. Está dando para entender aqui, irmão? Então a ponte que nos liga ao Senhor Jesus nos traz a oportunidade e nos faz aprender que nós temos que brilhar. Essa é a ponte que nos leva a Deus, nos traz o brilho. Brilho de quê? Do Espírito Santo na nossa vida. Prosseguindo aqui, vamos lá.
Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 13 e 14. A ponte nos faz enxergar como Deus. Outro irmão procura 1 Samuel 16 e 7. A ponte nos faz enxergar como Deus. Olha só. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Deu para entender aqui, irmãos? Mas agora em Cristo vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Nós estávamos longe, nós se aproximamos de Deus. As pontes nos faz enxergar como Deus. Aí vem Paulo dizendo assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos nos fez um, e destruiu barreira, muros que existia entre nós, chamado iniquidade. Vamos lá, 1 Samuel. Capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel, capítulo 16. Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. É muito fácil você olhar para mim e dizer se eu sou ruim, se eu sou bom, se deixa de ser, pelas minhas atitudes. Mas quem conhece o meu coração é Deus. Samuel pedia misericórdia a Deus pela vida de Saul. Não, mas eu enxergo, eu estou vendo. E essa ponte faz nós enxergarmos como Deus. Ver as coisas. Irmãos, entenda bem, deixa eu explicar aqui. Enxergar como Deus no sentido de que você vai entender o que é errado e o que é certo. Você não vai enxergar igual a Deus sabendo de todos os mistérios. Você vai enxergar igual a Deus sabendo o que é certo e o que é errado. Os irmãos estão entendendo aqui? No jardim do Éden, quando Deus falava com Adão 3 vezes ao dia. E quando Adão se escondeu, Deus procurou ele lá, não foi isso? Será que Deus não enxergou ele atrás da figueira? Enxergou. Será que Deus não viu? Deus viu. Mas Deus chamou ele para ver qual seria a atitude dele, qual seria a resposta dele e qual seria a reação dele depois do pecado. Então Deus, Ele nos proporciona a nossa vida para entender e enxergar igual a Ele. O pecado, as coisas certas e ver o que é errado e o que é certo. Portanto, Jesus, nas suas palavras lá no Novo Testamento, diz assim: olhai, vigiai e orai. 3 recomendações perfeitas que Jesus deu ali para nós. Olha primeiro o local que você está. Olhou? Tá beleza. Agora vigia. Vigiou? Vamos para o joelho, vamos orar. Tinha um pastor amigo meu que dizia assim: Pastor Samuel, nas recomendações de Jesus, quando ele fala orar, vigiar e olhar, eu entendo que o crente ele pode orar 5 minutos dentro das 24 horas. Eu fiquei meio cabreiro com ele. Falei, mas nas 24 horas o cara orar só 5 minutos? Negócio errado aí, né? Aqueles preguiçosos que não gostam de orar, que vão gostar disso, né? 24 horas, agora orar 5 minutos. Aí ele explicou, vou explicar. Então explica para mim que eu não estou entendendo. Ele disse, pastor Samuel, presta bem atenção. O dia tem 24 horas. Você tem que vigiar 23 horas e 55 minutos. E orar 5 minutos. Porque a vigilância, ela surte mais efeito do que a oração. A oração você pode acabar de orar e pecar. E errar contra Deus. Mas quando você vigia,
você não peca, você não erra, porque quando o diabo vem, você sabe que é ele. Mas a oração de 5 minutos já fez efeito com Deus e a sua vida. Por quê? Porque você é servo obediente ao Senhor. Falei, agora eu entendi. São coisas que a gente começa a analisar e ver que tem sentido. Tem pessoas que oram, irmão, do joelho ficar igual o joelho de cabrito. Fica aquele calo. Quando eu casei com a Elisângela, ela mostrou uma foto lá, assim que nós casamos, ela falou lá no meu joelho, uma roda preta assim. Eu falei, antes de você ser cristão, antes de você casar, você era crente, né? Porque o seu joelho estava manchado de tanto orar. Ela falou, eu estava orando pedindo ao Senhor a bênção. Entendemos aqui, irmãos, que nós, Lili, você só pode descontrair, tá? Não precisa ficar vermelha não. Vermelha já está blusa, agora o rosto também. O que nós entendemos com isso? Oramos muito, mas vigiamos pouco. Vamos lá? Oramos ali, irmãos, intensamente. Ó Jesus, tem misericórdia, cai de boca no pó. Daqui a pouco o diabo vai lá, usa alguém para te dar uma futucadinha. Você fala, opa, vem cá. Se é homem, eu também sou. Aqui, ó. Vou partir para dentro. Então. Estava entrando no Vicente. Aí o pastor falou assim, nós vamos vir, eu, o pastor e o Lucas. Nós vamos vir para aqui, nós vamos ficar uns 3 ou 4 dias lá naquele mato, vou fazer a barraca e tal. Foi. Eu estou pensando nisso. Meu Deus, o senhor vai vir mesmo. É o meu sonho, eu não consegui ainda. Não foi nada, porque Jesus amado. Era a pressão que estava, entendeu? Muita pressão. Muita pressão antes de casar. Então, porque a gente está orando muito, não. Não, mas nessa época aí não tinha, não. Nessa época aí não era mesmo o desejo de orar. Como eu falei contigo, eu falei, Alessandro, que o meu desejo é subir com um canto de mato, aí ficar uns 3 dias e depois voltar. Comprei até uma barraca para isso. Para nós fazermos um trabalho de libertação aqui, para Jesus curar paralítico aqui dentro. Esse é o meu desejo. Ainda não pude, não tive essa oportunidade, mas isso aí não saiu do meu coração não, está no meu coração ainda. Então o que acontece? O que adianta você orar muito, mas vigia pouco? Depois vem o Lucas e fala, pois é, na hora de comer coxa de frango frito, passou fome. Papai chama para orar, me chama, né? Para expulsar demônio. É comigo. Então, irmãos, entendam bem aqui, orar é necessário? É. Mas se você ora muito e vigia pouco, não adianta nada, você tem que orar muito e vigiar muito. Porque, irmão, Satanás, ele não muda a roupa para investir na sua queda, não. Quando o diabo, irmãos, o diabo conhece a nossa fraqueza? Sim ou não? Sim. Conhece? Sim. Ele sabe o nosso ponto fraco? Todos. É por isso que ele investe no ponto fraco nosso. Porque ele sabe que no ponto fraco nós vamos cair. A maioria dos homens ele investe em mulher. Hein? Porque Na maioria dos homens ele coloca lá a prostituta, a meretriz para levar o cara. Na maioria das vezes. Mas ele conhece o ponto fraco. Mas tem homem que não se importa com isso não. Tem homem que não entra por esse caminho não. Aí o que acontece? Ele vê o ponto fraco do cara. Sabe que o cara é um pouco nervoso, vai lá e arruma alguém para chutar a canela do cidadão, para o cidadão brigar. Então essas coisas vêm acontecendo. Nós temos que criar essa ponte para não nos separar da presença de Deus. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 ao 19. Por favor, leia para nós. Coríntios, Capítulo 5, versículo 17 e 19. 17 ao 19. 17, 18 e 19. assim, se alguém está escrito, Está em Cristo. assim alguém está em Cristo, a nova criatura, as coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ao saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Essa reconciliação veio através de morte. Alguém teve que morrer
para criar esse vínculo. Queridos, prestem bem atenção aqui. Tem sentido o que eu estou falando aqui ou não? No Antigo Testamento, quem falava com Deus? Hã? Os sacerdotes, os profetas. Sim, os profetas, os sacerdotes. O povo falava com Deus? Não. Hã? Mas quando Jesus veio, subiu ao Calvário, derramou sangue, foi sepultado, ressuscitou, através de Jesus, nos trouxe a reconciliação e nos reconciliou com Deus. É muito simples, irmão, de entender isso aqui. Só se não tiver no Espírito de Deus para não entender. A reconciliação, ela trouxe a oportunidade. Deus colocou uma ponte diante de você e ele. E essa ponte, ele está dizendo assim: atravessa, meu filho, vem cá. Jeremias disse assim: eu amo. Jeremias? Não, né? Foi. Provérbio, né? Provérbio. Eu amo os que me amam, e o que de madrugada ele busca o encontra. Aí Jeremias vem falar assim: clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então essa ponte Deus deixou para nós. Agora depende de nós manter essa ponte e atravessar ela com um relacionamento bom com Deus, ou quebrarmos ela no meio. O que quebra a ponte do relacionamento do homem com Deus, irmão? Fala ali. A iniquidade, o pecado, a avareza, as coisas que a Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22 em diante. Você vai encontrar lá o que edifica e o que destrói a vida do homem. Então essas coisas quebram as pontes. Tem pessoas que vai com a marreta com o meio da ponte, irmão, e vai dando marretada até separar a ponte. No âmbito espiritual, tem pessoas que carregam a marreta para não manter a ponte do relacionamento, que é a oração. Não busca, não ora, não clama. Quando você manda uma mensagem para um amigo que está longe, faz um telefonema, marca um encontro, ou faz presente em um movimento difícil na vida de uma pessoa, você está construindo uma ponte de amizade. Agora vamos lá, quando você deixa de responder um e-mail, um WhatsApp, uma ligação, uma mensagem, você está quebrando a ponte do relacionamento. Deu para entender aí, meus irmãos? Preste bem atenção, o relacionamento que forma a ponte, o relacionamento de um elogio, um relacionamento que traz aquela amizade verdadeira, que existe amizade que não é verdadeira, mas existe amizade que é verdadeira. A atitude de dar um presente, até ir ao velório de alguém, isso tudo demonstra que você tem um vínculo, você está tendo um vínculo com a família. Nós vamos agora para derrubar os muros. Vamos lá entender um pouquinho o que significa isso. Dentro desse primeiro tópico de construir a ponte, os irmãos têm alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Eu vou passar para o segundo tópico. Estou dando a oportunidade para você tirar alguma dúvida. Tem dúvida? Podemos ir para o segundo? Amém? Abre a sua Bíblia, voltando lá em Efésios, capítulo 2, versículo 14. Vamos lá, Efésios 2, 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando com a parede da separação que estava no meio. Aqui nós temos uma lição que é pedreiro. Eu não sei se os irmãos tem alguém que exerce a função de pedreiro. O irmão ali, né? Marco não é pedreiro não, né? Entenda bem aqui, irmãos. O que é uma barreira? O que é uma parede de separação? Fala para mim, os irmãos que entendem de obra aí.
que significa uma barreira? O que significa uma parede? O que significa um muro? Para que o muro? Para que a barreira e para que a parede? A parede não enxerga. Hein? A parede. Você enxerga o muro, já se você colocar alguma coisa, você consegue enxergar para o outro lado. A parede não. Muito bem. Separa totalmente a visão. Então vamos lá. Derrubar muros, preste bem atenção aqui, irmãos. Derrubar muros significa desfazer barreira. Desfazer barreira que te atrapalha. Tá? Ou diferença entre pessoas. Existe barreira entre pessoas? Sim. Existe? Embora as pessoas sejam diferentes por natureza, não precisa enfatizar esta diferença, porque isso distancia as pessoas. Certamente as pessoas têm mais qualidade do que defeito. Precisamos entender isso. O potencial de cada um deve ser valorizado como cristão. Temos a tarefa de tirar o tropeço. Isaías 57:14. Vamos lá. Disse 57:14? Isso. Disse: aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Tirai os tropeços do meio do meu povo. Deus usa Isaías a falar para o povo de Israel, porque há tropeço que nos impede a obter de Deus a nossa vitória. Concorda? Ou não? Muros, barreiras são erguidas para separar um ambiente, terreno. Muros e barreiras são criados no meio das pessoas para separar e afastar as pessoas. Pergunto eu uma coisa: quem cria a barreira e o muro entre um e o outro tem condições de desfazer ela ou não tem? Sim. E qual é a forma de você derrubar a barreira entre pessoas e pessoas? Pedir perdão. Hã? Pedir perdão. Mas isso não é bíblico. Pedir perdão, não é? Sim. É? É bíblico, irmão? Maravilha, hein? A única forma de você derrubar a barreira que existe entre pessoas é pedindo perdão. Vamos para Mateus capítulo 6. Falando na Bíblia fica melhor, né? Alessandro? Então, mas eu pastor, estou falando besteira aí. Vamos lá. O perdão é libertador. Hein? O perdão é libertador. E traz cura para os ossos, tá? É Bíblia. Vamos lá. Mateus 6, Capítulo 6. E me parece, se não me falha a memória aqui, é o versículo 6 também. Mas vamos ver, deixa eu conferir aqui, meus irmãos. No 6 diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, Isso. e fechada a porta, Isso. orares ao teu pai, que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Vamos lá, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Vamos lá, versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tens e a necessidade antes que lhe peças. Então vamos lá. Segue aí. Portanto, vós orares assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Segura. Esta oração, muitos não conseguem passar por ela.
Quando chega aí, fica estagnado. Quando chega aí, ele depara e segura. Ele não tem condições de dizer: Senhor, me perdoa porque eu perdoei. Os irmãos estão entendendo aqui, irmãos? A gravidade da situação? Muitas das vezes falamos de boca para fora. E o que quebra as barreiras é o perdão. Se não tem perdão, a barreira está ali. E qual o tipo de barreira? Quando você chega num ambiente, a pessoa está lá, você não consegue ficar no mesmo local. Então, vocês estão entendendo aqui, irmãos? E como você cria o vínculo da ponte? É perdoando. Aí segue lá o versículo próximo. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a glória para sempre. Amém. 14? Quando ele diz, o versículo 14, vamos lá. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Está aí. Então, irmãos, se nós formos olhar a Bíblia de frente, se nós formos olhar ela de frente, acompanhando todos os detalhes da Bíblia, Deus não nos perdoa. Se nós formos olhar. Não é isso que está escrito? Volta o versículo 14. Porque se perdoardes aos homens e as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Ele só perdoará se você perdoar. Se você for olhar para o ângulo da realidade, você vai ver ali que Jesus, quem falou isso? Foi Jesus. Não foi Mateus, não foi João, não foi Marcos, não foi Pedro. Quem falou isso foi Jesus. Ele que falou. Se nós não perdoa, o nosso Pai Celestial não nos perdoará a nós. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. É fácil entristecer o coração, não é não? Fala a verdade. É a coisa mais simples que tem você entristecer um coração. Mas você limpar ele, purificar ele, tirar aquelas coisas de dentro dele é fácil? Quem consegue fazer isso é só Jesus, porque Ele conhece o nosso coração. Então, quando nós olhamos essa barreira, nós começamos a nos afastar até de Deus. Eu não vou para a igreja de fulano não, porque lá está esse crânio. Eu não vou ficar lá não, porque esse crânio está lá. Não dá para me conviver com esse crânio não. Esse crânio está lá. Enquanto esse crânio está lá, eu não vou lá. E não é por aí. Não é por aí. Porque Jesus ensinou aqui a nos perdoar. O muro, ele traz... o muro separa as pessoas. Salmo 68, versículo 6. Pastor, o senhor leu, eu li o 15? Não, você leu o 14. Mas isso aqui é interessante. Ó. Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então esse foi Jesus que falou, irmão. Está escrito aqui porque Jesus falou. Foi ele que falou. Vamos lá. O muro faz separação entre pessoas. Vamos lá. Capítulo 66 do Salmo, versículo 68, versículo 6. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Olha só, o rebelde habita em terra Seca. Mas ele faz o solitário viver em... Irmãos, entenda bem o que é solitário. O que é o solitário que o salmista está dizendo ali? É aquela pessoa que não tem amigo, que não tem família, que não tem ninguém. Deus une ele a alguém e faz esse alguém família. E aquele que o pisou, aquele que o maltratou, o rebelde, ele é separado. Os irmãos estão entendendo aqui? O muro da separação só podemos fazer quando nós não podemos conviver da forma que a pessoa convive. Os irmãos estão entendendo aqui? A Bíblia diz assim: andarão dois juntos se não tiver de acordo? Não. Pode? Não. Não. Você não pode guardar no teu coração nenhuma restrição.
O que é guardar restrição? É você não guardar mágoa e nem rancor. Aonde a pessoa está, você chega. Você não tem aquela comunhão, não tem aquela união. Você tem aquela separaçãozinha, mas você é obrigado a amar a pessoa. Porque essas coisas criam barreira entre nós. O muro alimenta a ferida. Abre a Bíblia aí em Jeremias 17, versículo 9. E outro irmão abre o Tiago, capítulo 5, versículo 16. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, e quem o conhecerá? Só Jesus. É uma pergunta, você tem um ponto de interrogação, não tem? É uma pergunta. Quem o conhecerá? Só Deus. Ninguém tem o poder de conhecer o coração de ninguém, mas Deus conhece, Deus sabe. Então, o muro, ele alimenta a ferida. O coração, ele é enganoso. Ele está ferido e ele quer buscar vingança dentro daquela ferida a qual ele criou dentro dele. A vingança não pertence ao homem, pertence a Deus. E a melhor coisa que tem para a gente orar pelo nosso inimigo. A Bíblia manda. Para aquele que faz mal. Porque às vezes a gente fala assim, vou orar para aquele que eu amo, para aquele que eu gosto. Não, quando a gente ora por essas pessoas, a gente sente compaixão delas. Porque na verdade, o próprio Jesus falou isso, orai pelos vossos inimigos. Se você orar pelo seu inimigo, irmãos, tem pessoas que precisam entender isso. O coração, ele é o centro da vida. O coração, eu digo aqui às vezes, que o coração tem duas sementes. A semente boa e a semente má. Então você deixa a semente má guardada no celeiro para ser destruída por Deus, um dia, e usa a semente boa. Por que eu vou usar a semente má? Então o que acontece? Nós guardamos ressentimento. Irmão, nenhum de nós somos super-homem. Todos nós temos tristeza, temos angústia, temos momentos bons e temos momentos ruins. Mas o coração não pode ser guardado. Não pode guardar nada dentro dele que venha a destruir a nossa vida espiritual. Porque ele é a fonte da vida, é o centro. Então, se nós guardarmos isso dentro de nós, criar essa barreira dentro de nós, criando essa ferida, o que vai acontecer? Quando nós partir para a eternidade, nós vamos chegar lá em cima e vamos ser barrados. Mas eu perdi tanto tempo lá embaixo. Podia ter ido no forró, podia ter ido no baile, podia ter feito as minhas bagunças, e fiquei na igreja e perdi o meu tempo por uma mínima coisa que dizem que não tem problema. Pastor, quero completar aqui o que o irmão falou. 5 anos atrás, eu tive essa para mim não foi nada demais, mas essa pessoa usou meu nome falsamente. Mas eu não guardei raiva dessa pessoa. Aí mudei para cá e todo momento, depois que eu fiquei evangélica, todo momento eu orava muito pela essa pessoa. E ela caiu de uma vez de bicicleta, eu sabia que ela não estava bem, eu sempre orei. Aí, quando foi um belo dia, encontrei com ela, olhou para mim, não, me cumprimentou. Aí eu fiquei quieta. Aí no meu coração eu falei assim, mano, um dia eu vou conversar com essa pessoa, um dia eu vou conversar. Aquilo me incomodava. Sim. Aí quando foi agora, há pouco tempo, eu fui levar ela no hospital. Quando eu entrei para mim levar ele naquele repouso, ela estava sentada também com soro no braço. Aí eu cheguei, cumprimentei, falei, ué, você está fazendo aquilo? O que aconteceu com você e tal? Então aquele foi um momento que eu tinha que falar com ela, foi aquele momento, aquele reservado ali. A gente conversou muito, na hora que ela saiu, falou assim, olha, saúde para ele, melhoras e tal. Aí aquilo, pronto, para mim foi uma ótima coisa. Entendeu? É o momento. Nada me incomodando. É o momento. Irmãos, eu disse aqui que o muro separa as pessoas, certo? O muro alimenta a ferida. O muro limita a visão. Preste bem atenção nisso, guarde isso no teu coração. Saia daqui convicto que essas coisas não podem existir.
O muro limita a nossa visão. O muro nos torna passivos. Se você olhar para a Bíblia, no capítulo, voltando lá em Provérbios, você vai entender isso. E o muro nos torna preconceituoso. Chega em casa e começa a analisar isso, você vai ver que o que eu estou dizendo, eu tenho razão. Pastor, mas se no momento em que eu pedi perdão à pessoa e a pessoa primeiro me humilhar para depois no final dizer que me perdoa e depois ela voltar a repetir, fazer as mesmas coisas, qual é a atitude que eu tenho que tomar sobre isso? Na verdade, irmã Rose, se a irmã pediu perdão e mesmo depois do perdão voltou à humilhação, a paz da irmã não fez. Esse compromisso de pedir perdão a irmã teve. Se a irmã pediu realmente de coração, Deus ele tira a irmã, isenta a irmã de qualquer peso e responsabilidade. Agora, quem o ofendeu ou praticou, aí é ele e Deus. Não se preocupe com isso não. Entendeu? Porque a realidade é, você não pode pedir perdão da boca para fora. Não. Porque se você pede perdão da boca para fora, fala assim, ó, vou te perdoar, mas ó, não deixa acontecer outra vez não. Não perdoou. Tá? Perdoa não. Então, os muros nos tornam preconceituosos. Alguma maneira de derrubar muro? Vamos falar alguma maneira de derrubar muro? Vocês querem ouvir alguma maneira? Ou não? Sim. Então vamos lá. Primeira, evitar ser crítico. Seja crítico, mas com você mesmo, dentro de você. Mas não abre espaço para você, para a pessoa que está sendo criticada entender que você está criticando. Você cria uma barreira. Os irmãos estão entendendo? Há muitos momentos da nossa vida que nós criamos barreira porque criticamos alguém e alguém fica triste com isso. E aquela pessoa vai se distanciando da gente. Quer derrubar a barreira? Seja crítico dentro de você. É porque a gente, muitas vezes a gente, como a irmã falou ali que, como a palavra que ela falou que se sente forte, às vezes a gente se sente tão forte, tão potente, ao ponto de não enxergar o próprio erro. É isso que acontece. Porque esses muros, eles entram na nossa vida sem a gente perceber. Quer ver outra maneira de você derrubar o muro? Falar de si mesmo, abrindo o seu coração. Fala de você mesmo com alguém que te ofendeu e abre o seu coração para um conserto. Derruba a barreira aí. Terceira forma de você derrubar a barreira: perguntar como a pessoa está se sentindo em te ouvir. Você derruba a barreira. Porque às vezes a pessoa está com 7 pedras na mão para te jogar em cima. Mas quando você começa a conversar e começa a se igualar a ele, você derruba toda a narrativa que ele tem em mão contra você. Quarto lugar, colocar-se no lugar da pessoa. Como faz isso? Se eu te ofendi, eu me coloco no seu lugar como ofendido e vou sentir o que você está sentindo. Quando eu sinto o que você está sentindo, eu vou lá no meio e derrubo a barreira que foi criada. Os irmãos estão entendendo aqui, irmãos? Como é fácil? Só é difícil para aquele que é preconceituoso, aquele que se diz poderoso, eu sou, eu faço, eu estou certo, eu não estou errado. Todos nós somos pacíficos de perdão. Todos nós erramos. Você já pensou se nós pedir perdão a Deus e Ele negar o perdão para nós? Quando alguém chega para a gente, nós pedimos perdão, alguém diz assim, eu não te perdoo, é Ele Deus. Mas quando você chega para Deus e pede perdão e Ele não te perdoa, e aí? Precisamos entender isso. Em quinto lugar, você se derruba a barreira, sempre dá mais uma chance para a pessoa. Dá chance para a pessoa
É saber que a pessoa errou, mas você vai lá e dá uma chancezinha para ele se retratar daquilo que fez. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Essas são as barreiras que nós derrubamos no nosso meio. Porque, irmãos, eu quero fazer uma pergunta para vocês, quero que vocês sejam muito sinceros para mim. Por que existem muitas igrejas doentes nos nossos dias atuais? Falta de perdão. Você já pensou se Jesus não perdoa nossos erros, nossos pecados, nossas ofensas? Como seria a nossa vida? Pense nisso, meus irmãos. Pense nisso. Na verdade, acontece isso com as igrejas porque muitos líderes não têm a atitude que você está tendo aí. Mas isso aí, irmãos, acontece, irmã Rose, também tem essa situação que a irmã está apresentando, mas também existe uma outra que nós estamos esquecendo de analisar. Isso é a pessoa que não lê Bíblia. Tem pessoas que andam com a Bíblia debaixo do braço, pregando a palavra, mas não conhece ela. Existe muito crente papagaio por aí. O crente que repete o que os outros falam, mas não conhece o teor das Escrituras. A Bíblia diz assim: examinai as Escrituras, que se vós cuidar, tem nela vida eterna. E o grande profeta, ele disse assim: olha, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, existem muitos pregadores por aí que pregam, mas não conhecem a Bíblia. Ele não sabe dessa responsabilidade. Irmãos, eu estou aqui para ensinar o crente a entrar no céu. Eu não estou aqui para ser pastor de igreja, não. Eu estou aqui para mostrar o caminho do céu para a igreja. Agora, no dia do arrebatamento, eu não vou sair na casa de nenhum de vocês. Quer ver só? Quem já fez aula do autoescola para tirar a carteira aqui? Quem já fez? Você fez? Monzé tirou a carteira, não é, Monzé? Monzé tem diploma de cascar cana, né? Quando você faz a aula do autoescola para tirar a carteira, você anda no carro aí 15 dias, não é isso que acontece? Aprendendo a dirigir. Mas no dia da prova lá, o cara vai com você, junto com você, ou é o técnico lá que vai te aprovar ou não? O técnico. O caminho para o céu eu ensino. Agora, o dia da prova é você que tem que fazer. O dia da prova é você, não sou eu. O dia da prova não adianta bater na minha porta, que você não vai me encontrar. O dia da prova não precisa dizer o pastor foi responsável pela minha decadência. Eu estou mostrando aqui. Eu prego aqui a palavra. Se quiser entrar por outro caminho, é problema de quem quiser entrar por outro caminho. Mas o caminho é esse. Pastor é falho? É. Como você é falho, todos nós somos falhos. Mas nós temos que corrigir nossas falhas para nós enquadrarmos dentro do caminho. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. Jesus, irmãos, tem muitas coisas que Jesus falou aqui como ser humano, mas tem muitas coisas que ele falou como Deus. E essa foi uma das mensagens que ele registrou como Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem. Se ele falou vem, porque ele não estava aqui, ele estava lá. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então ele estava na qualidade de Deus e não na qualidade humana. Então devemos entender isso aí. Amém? Porque a Bíblia é muito clara e simples em nos revelar essas coisas que nós estamos falando aqui. Vamos fechar agora? E existem, irmãos, pessoas que constroem muros por onde passa e quando dão por si, estão em um confinamento. Essas pessoas ficam isoladas, não pelos outros, mas porque foi fechando a si mesmo. E uma característica que há quem constrói muro é que a pessoa não consegue ver o seu próximo. Está tão isolado em si mesmo que não consegue enxergar o teu próximo. É simples. Aqui tem uma parede. Eu não consigo enxergar o que está aqui do outro lado. Eu não consigo ver o que está ali do outro lado. Esta barreira, muitas das vezes, nós colocamos e não conseguimos enxergar o outro que está pertinho de nós. Amém? Amém. Deus abençoe os nossos irmãos.
Tem alguma pergunta aí, irmãos? A irmã Rose foi corajosa fazer a pergunta dela. Tem alguma pergunta? Pode fazer. Nós estamos aqui para responder. O André está com sono. Vamos lá. Oi. Domingo, aquela pregação do senhor domingo. Sim. Impactante. Aí hoje eu estava conversando com a minha irmã lá em São Fidélis. Ela falou comigo na madrugada de segunda-feira, deu sono. A televisão dela pifou, ela foi mexer no peixe. Aí eu compartilho, todo dia que eu chego em casa, eu compartilho. Quando tem nada, eu compartilho. Aí ela achou meu Face, ficou vendo. Aí parou na pregação do senhor. Ela ficou impactada. E está impactada até hoje. Graças a Deus por isso. Ela falou, esse aí, Claudinha, continua, porque ele é usado por Deus mesmo. Estou falando de coração. Eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus. A live é bom por isso. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus por isso, porque é sinal de que Deus ainda tem tido misericórdia da gente. Ela falou tem que nos usado. Ela não tem paciência para ver pregação nenhuma. Mas que ela ficou tão impactada que ela viu todinha. Louvo a Deus por ela isso. dia. Mas irmãos, eu falo isso não com demagogia, tá? Eu não falo isso com demagogia, não. Eu não falo. A minha esposa está aqui, ela é testemunha disso. Eu passo horas e horas buscando na palavra uma mensagem para trazer aqui na igreja. Porque eu acho que nós como cristãos, como pastor de igreja, nós não temos responsabilidade em dar angu com feijão aos irmãos todos os dias. Angu com feijão, arroz com feijão, enjoa. Você tem que ter uma carnezinha, você tem que ter um mocotózinho, você tem que ter uma couvezinha. Tudo isso aí você tem que trazer para a igreja. Quando eu tomei posse aqui, o pastor Paulo Dias era o vice-coordenador da nossa mesa diretora da nossa convenção. Ele usou uma palavra aqui que me chamou muita atenção. Ele disse: pastor Samuel, o pastor da igreja, ele nunca deve ficar agarrado em uma só mensagem. Ele tem que estudar a Bíblia, porque os irmãos não vêm aqui para ouvir algo que ele não precisa ouvir. Então, cada dia que você traz uma mensagem diferente, a igreja sai daqui renovada. Então, o pastor da igreja, ele é obrigado a todos os dias ter uma mensagem nova para a sua igreja. Que Deus abençoe os irmãos e vamos estar orando para o encerramento desta mensagem hoje. Amém? Sim, vamos estar orando pelo Oséias. Ele voltou para casa de novo. Voltou? Meu Deus. Voltou para casa. Pagou a casa de novo. Só Deus. Não é aniversário dele, ele dá um abraço nele, não tem nem como dar abraço. Vamos estar orando por ele, sim, meu irmão. Vamos sim, vamos orar? Para o pessoal da live, tá? Sim. Vamos estar orando pelos irmãos que entraram nessa live também. Vamos estar orando ali pela vida do irmão Ricardo. Irmãos, o irmão Ricardo, ele é esposo da irmã Ivânia. E sábado eu fui visitar ele, irmão, para a alegria do meu coração. O homem que é desviado do evangelho desde moço. Hoje está com 70 anos, né? 70? Está aqui. Ele está na live? Tá. Ô, Ricardo, Deus abençoe a sua vida. Nós fomos lá orar por ele, meus irmãos, e eu senti muito feliz. Ele voltou para Jesus. Então, nesse dia de sábado, eu tive uma vitória muito grande em ver o nosso irmão retornando para a casa do Senhor. Muitos anos afastado. E ele voltou sábado para Jesus. Vamos estar orando pelo irmão Ricardo. Eu peço aos irmãos que orem por ele. Está passando por um momento de enfermidade. Mas Jesus é poderoso para visitar ele agora. Visitar o órgão, cada órgão do corpo dele. O Senhor é poderoso para curar as enfermidades que está sobre o corpo do nosso irmão Ricardo. E orar pela nossa irmã Ivânia, sua esposa, também já é evangélica. E ele estava distanciado, voltou para Jesus no sábado. Amém? Vamos orar pelo Oséias e pedindo a bênção do Senhor pela vida dos nossos irmãos. Pai de toda a eternidade, eu te agradeço, Senhor, pela vida dos irmãos que aqui estão. Agradeço ao Senhor pela vida do irmão Ricardo, Senhor, ali do outro lado. Pai, que está nos assistindo neste momento, Pai, envia o bálsamo da cura, o milagre na vida do teu servo. Toca em cada órgão do teu corpo. Toca, Senhor, na cabeça, na mente, na cabeça, planta dos pés, nos dedos, na pele, no sangue. Aonde quer que esteja, Senhor, uma inflamação,
Ó Deus, uma infecção seja ela repreendida pelo poder do teu sangue. Espírito Santo, visita o teu servo ali, Senhor, aonde quer que ele esteja neste momento. Abençoe a sua esposa, a irmã Ivânia, dando vitória, Senhor, aos teus filhos. A vida da nossa irmã Cláudia, também o seu filho Oséias, Senhor, tome em tuas mãos. Dê vitória, Senhor, esta família. A cada um dos teus servos que está aqui conosco nesta noite, Pai, visita cada um dos teus servos. Rogamos a tua presença, a tua misericórdia, a sua bondade. Tudo isso nós te pedimos, Pai, e o agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Quero agradecer a todos que estiveram conosco através desta live. Na terça-feira, geralmente, a gente não apresenta live, mas Deus me deu essa mensagem hoje à tarde, irmão. Foi tão forte no meu coração, que eu vou transmitir essa alegria que nós estamos tendo aqui no momento da palavra aos irmãos. Eu falei com a minha esposa, vamos gravar, porque essa mensagem ela veio do céu mesmo para o nosso coração. Amém? Faça assim com as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, e as doces, preciosas consolações do teu Espírito, seja com todos os fiéis que esperem e aguardem a vida de Jesus, desde agora e sempre. Amém. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. A vitória é sua, meu irmão. Pelo sangue de Jesus. A vitória do povo de Deus. Pelo sangue de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Até quinta-feira, querendo Deus, vamos estar aqui.